Einstein é conhecido como a face da relatividade, mas ele também foi a pessoa que confirmou a existência de átomos. Por milênios, os átomos eram objetos de especulação filosófica e faziam parte de teorias do mundo que tentavam explicar diversos aspectos da experiência humana. Mas essas especulações estavam limitadas ao reino da filosofia. Só que a partir daqui, mais e mais cientistas vão tentar usar o átomo para explicar fenômenos observados na natureza. Só que apesar de promissora, a hipótese atômica tinha um problema sério. O átomo não havia sido descoberto. Para uma descoberta, seria preciso achar algo que só pode ser explicado através da ideia de átomos, e que nada mais explicaria. E por sorte existia uma observação experimental bastante curiosa que não conseguia ser explicada na maior parte do século XIX. Era uma observação realizada por um biólogo chamado Robert Brown, e como quase toda grande revolução científica, ela era bastante normal e desinteressante. A explicação para esse movimento, chamado de movimento browniano, só viria em 1905, quando um jovem funcionário de um escritório de patentes da Suíça publicou um artigo resolvendo o problema. Nesse artigo, o jovem descrevia o movimento browniano através das colisões entre a partícula de pólen e partículas microscópicas de água. A colisão do pólen com as partículas era basicamente aleatória, o que causava um movimento que também parecia ser aleatório. Mas o seu artigo inclui uma descrição estatística do movimento browniano bastante precisa. A imagem mental é a seguinte: o pólen está flutuando na água. E pense na água como um monte de bolinhas muito pequenas batendo umas nas outras. Às vezes, uma dessas bolinhas bate no pólen, que é muito mais pesado do que as partículas de água. Essa colisão faz o pólen se mover um pouquinho numa direção. Então, uma outra pequena bolinha de água bate no pólen e empurra ele em outra direção. E assim por diante, em todas as direções possíveis. Apesar de as colisões serem aleatórias, o ritmo delas e o quanto cada colisão empurra o pólen depende de coisas como a massa e o tamanho da molécula de água. Como a molécula de água é simples, só hidrogênio e oxigênio, é justo imaginar que ela tem um tamanho bastante próximo ao tamanho dos próprios átomos. Então, olha que incrível. É possível usar o movimento browniano como uma forma de estimar o tamanho da molécula de água e dos átomos que formam ela. A estimativa do jovem não foi super precisa, mas ela foi o suficiente para convencer a comunidade científica de que, de fato, a única boa explicação para isso é de que a água era formada por moléculas e as moléculas por átomos. E você talvez se perguntem quem era o jovem empregado do escritório de patentes que resolveu um problema em aberto na física. E esse jovem era ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. Eu esperei a semana toda para fazer essa piada. Obrigado. O artigo do Einstein sobre o movimento browniano tem mais citações do que os artigos do efeito fotoelétrico e o da relatividade. Essa é a importância dele. Einstein é conhecido como a face da relatividade, mas ele também foi a pessoa que confirmou a existência de átomos. Parem e pensem no quão grandioso é isso. A partir daqui, o átomo está oficialmente descoberto. O que falta é entender ele.